O livro de Apocalipse mostra como serão os últimos dias antes da volta de Jesus, desde o surgimento do anticristo e seu reinado aqui na terra, até a derrota definitivamente de Satanás, julgamento de Deus e todos os homens. E se analisarmos os relatos que o apóstolo João teve enquanto esteve na ilha de Patmos, veremos que este livro, além de tratar sobre o fim dos tempos, como uma linguagem poética, também faz questão de enumerar as coisas que estão por vir, como por exemplo os 7 selos e os 4 cavaleiros, 7 trombetas, as 7 taças da ira de Deus. E exatamente sobre essa última série de julgamentos de Deus que nós vamos falar neste vídeo. Em primeiro lugar, precisamos entender qual é o significado das 7 taças da ira de Deus, para depois ver o que cada uma delas estará ao mundo durante o fim dos tempos. Nos capítulos 15 e 16 de Apocalipse, após João registra a visão que ele teve dos 7 anjos, com as 7 taças da ira de Deus. E nessa passagem que a Bíblia mostra o juízo do Senhor, por causa da rebeldia e da dureza do coração do homem. Antes das 7 taças da sua ira, Deus sempre derramou juízo aos pecadores, avisando sobre os seus erros e mostrando que ainda dava tempo de se arrependeres. Como acontece quando os anjos tocam as 7 trombetas, porém quando esses avisos são desprezados, então o Senhor começa a derramar as taças da sua ira. E é algo que gera muitas dúvidas nas pessoas em relação às 7 trombetas. E essas taças, basicamente, a diferença entre elas em que a trombeta avisa a Deus derramará o juízo final. As taças são cumprimento disso. Por exemplo, nas trombetas a destruição atingirá 1/3 da terra, do mar, dos rios, do sol e dos homens. Já nas taças, a destruição atingirá a tudo e a todos. Nos inícios do capítulo 15, João apóstolo descreve o momento em que viu o anjo segurando as taças, com as 7 pragas de Deus, que completarão a sua ira sobre a terra. E em seguida, ele menciona a primeira espécie do mar de vidro, e de todas que eles se não curvaram ao anticristo se manterem fiéis ao Senhor, cantarão louvores ao Criador. E esses são protegidos, que acontecerá no derramamento das 7 taças. E essas pessoas, se vencer a besta, a sua imagem e o número do seu nome, estarão adorando Deus com o cântico de Moisés e do Cordeiro. E esse cântico de Moisés é uma referência ao cântico citado no capítulo 15, no livro de Êxodo, que fala a libertação do povo de Israel do Egito, atravessando o Mar Vermelho. Já o cântico do Cordeiro é uma referência da obra de Cristo na cruz, ou seja, seu sofrimento e a sua vitória. Vamos ver como será essa canção. Grande e maravilhosa são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justo e verdadeiro são os teus caminhos, o Rei das nações, que não te temerá o Senhor, que não glorificará o teu nome, pois tu somente és santo. Todas as nações virão à tua presença e te adorarão, pois teus atos de justiça se tornará manifesto. Apocalipse capítulo 15, versículo 3 e 4. Isso mostra que assim como os israelitas foram libertos da escravidão do Egito, os santos serão libertos da opressão desse mundo pecador, que é castigado através das pragas enviadas por Deus. Esse cântico é muito importante para que entendamos o porquê do juízo e que irá acontecer. Perceba que eles cantam: o justo e verdadeiro são os teus caminhos. Isso significa que nada do que acontecerá dali para frente será injusto. Toda a ira de Deus que derramará sobre as 7 taças correta refletirá a justiça do Senhor. Na continuação do cântico, vemos uma pergunta muito interessante. Quem não temerá ao Senhor? Quem não glorificará o teu nome? Em outras palavras, será que existe alguém tão louco que, mesmo diante de toda a grandeza e o poder de Deus, não irá temer o seu santo nome? A resposta você verá logo desse vídeo. E como em todo o livro de Apocalipse, essa passagem traz muitas referências aos textos do Antigo Testamento. Além de Cântico de Moisés, a própria taça são muito parecida com algumas das pragas que castigaram o Egito no passado. É por um exemplo disso. E quando o apóstolo João vê o santuário do céu se abrindo, esse santuário se refere ao tabernáculo que Moisés construiu no deserto, que continha a Arca da Aliança, e era o lugar da habitação de Deus com o povo de Israel.
E depois que o santuário do céu se abriu, saíram os 7 anjos com as 7 pragas da ira de Deus. Eles estavam vestidos de linho puro e resplandecente. Tinham cinturões de ouro e ao redor do peito, muito parecidas com as vestes dos sacerdotes do Antigo Testamento. Os sacerdotes eram intermediários entre Deus e os homens. Isso significa que esses anjos representam a ira do próprio Deus. E depois disso, vemos que o santuário foi tomado de fumaça, que ninguém podia entrar nele. E se cumprisse 7 pragas dos 7 anjos, isso também nos faz lembrar da passagem do Antigo Testamento, onde a glória de Deus tomava o tabernáculo, de modo que ninguém podia entrar. Mas o derramamento das taças não há possibilidade de arrependimento, pois a ira de Deus está sendo derramada e ele não irá parar, até que os seus propósitos sejam alcançados. Aquele santuário está bloqueado, ou seja, ninguém terá acesso à misericórdia do Pai. Já nos capítulos 16 do livro de Apocalipse, começamos a ver o derramamento das 7 taças da ira de Deus. Lembre-se que elas virão apenas sobre aqueles que adoraram e serviram ao anticristo. Aos santos, como vimos no capítulo 15, estarão protegidos e cantarão louvores ao Senhor. Enquanto a igreja de Cristo estará ao seu lado no céu, aguardando ansiosamente pela sua volta a Cristo, e onde estabelecerá o seu governo de 1000 anos. Então vamos lá, vamos conhecer as 7 taças. A primeira taça. Após João escreveu, e então ouvi a forte a voz que vinha do santuário dizendo: 7 anjos vão derramar sobre a terra as 7 taças da ira de Deus. O primeiro anjo foi derramou a sua taça pela terra. E abriram-se feridas malignas e dolorosas, que naquelas tinha marca da besta, e adoraram a sua imagem. Apocalipse capítulo 16, versículo 1 e 2. A primeira taça derramada sobre a terra é todos aqueles que tiveram a marca da besta, entregaram suas vidas ao anticristo, serão castigados com feridas muito dolorosas, que serão incapazes de serem curadas. Aqui, João está descrevendo a aflição do homem sem Deus, que é algo terrível e doloroso. E a segunda taça está escrito: o segundo anjo derramou a sua taça no mar, e este se transformou em sangue como de um morto, e morreu toda criatura que vivia no mar. E a segunda taça será derramada sobre o mar, e o mar se tornou um sangue, e morreu todo ser vivente que havia ali. E nas trombetas apenas 1/3 do mar foi atingido. Aqui o mar atingido por completo. Isso mostra a destruição da natureza diante do juízo e da grandeza de Deus. A terceira taça. Durante o derramamento dessa taça acontecerá algo terrível, o que com certeza causará pavor em todos aqueles que decidiram não seguir os caminhos do Senhor. Veja o que está escrito: o terceiro anjo derramou sua taça nos rios e nas fontes de águas, e eles se transformaram em sangue. Então ouviu o anjo que tem autoridade sobre as águas dizer: tu és justo, tu o santo, e o que eras, e por que julgastes essas coisas? Porque eles derramaram o sangue dos teus santos e dos teus profetas, tu lhes deste sangue para beber, como eles merecem. Ouviu o altar responder: sim, Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiros e justo são o teu juízo. Apocalipse capítulo 16, versículo 4 e 7. E essa taça será derramada nos rios e nas fontes das águas, o que se tornarão em sangue. Perceba que os ímpios que derramaram o sangue dos santos e dos profetas do passado terão que beber essa água transformada em sangue. Isso mostra quando o julgamento de Deus é justo. Se você ler Apocalipse capítulo 6, versículo 9 ao 11, verá que a abertura do 5º selo, mártires que morreram por causa de sua fé. E agora, o derramamento da terceira taça. Deus responde às suas orações e se viu daqueles que tiraram suas vidas. E por isso que o versículo 7, o anjo canta: o Senhor, Deus Todo-Poderoso, verdadeiro e justo são os teus juízos. E a quarta taça, o derramamento da quarta taça, o juízo de Deus sobre os ímpios, começará a ficar ainda pior. Vamos ver o que está escrito: o quarto anjo derramou a sua taça no sol, e foi dado o poder ao sol para queimar os homens com fogo, e estes foram queimados pela fonte do calor, e amaldiçoaram o nome de Deus, que tem domínio sobre essas pragas. Contudo se recusaram a se arrepender e glorificaram. A quarta taça vai ser derramada sobre o sol, os homens serão queimados com intenso calor, e nessas trombetas
Deus quando o sol escureceu. Os homens não se arrependeram e agora estarão castigados por isso. Eles ignoraram o alerta de Deus ao fazer o sol parar de brilhar. Mas agora todos terão que sentir o grande calor que causará na terra. E não será somente isso. Essa passagem ainda mostra que, mesmo diante da ira do Senhor, as pessoas não se arrependerão. E, em vez de glorificar o seu nome e clamar pela sua misericórdia, eles blasfemarão contra Deus. Você se lembra da pergunta feita no Cântico de Santos, registrado no capítulo 15, eu citei no início desse vídeo. Nos cânticos ele diz assim: quem não me temerá e não glorificará o teu nome, o Senhor? E aqui está a resposta: o homem estará tão cego em sua perversidade, em que mesmo diante do castigo, eles blasfemará contra o Deus Todo-Poderoso. E a quinta taça, da ira de Deus, será derramada diretamente contra Satanás. Vamos ver o que está escrito. O quinto anjo derramou sua taça sobre o trono da besta, cujo reino ficou em trevas. De tanta agonia os homens mordiam a própria língua, blasfemavam contra o Deus do céu, por causa das suas dores e das suas feridas. Contudo recusaram-se a arrepender-se das obras que havia praticado. Apocalipse capítulo 16, versículo 10 e 11. Vemos nessa passagem que a quinta taça será derramada sobre o trono da besta, que é centro do governo do anticristo. Quando a sede do poder da besta for atacada, a humanidade entrará em colapso e as pessoas se desesperarão. E eles se sentirão abandonadas, pois o líder que estava admirado ser humilhado pelo Senhor. Porém, mais uma vez, os seguidores da besta blasfemarão contra Deus. E ao invés de se arrepender de suas obras malignas, eles morderão a língua de dor, mas encontrarão forças para declarar que são inimigos de Deus. A sexta taça, o derramamento da sexta taça da ira de Deus, descreve o Armagedon, que acontecerá quando as forças malignas de todo o mundo se unirão para tentar derrotar Israel. Veja o que está escrito: o sexto anjo derramou sua taça sobre o grande rio Eufrates, secaram-se as águas para que fosse preparado o caminho para os reis que vêm do Oriente. Então vi saírem da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta 3 espíritos imundos semelhantes às rãs. São espíritos de demônios que realizaram sinais miraculosos. Eles vão aos reis da todo mundo e a fim de reuni-los para a batalha do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Eis que vem como ladrão da noite. Feliz aquele que permanece vigilante e conserva consigo as suas vestes, para que não ande nu e não seja vista a sua vergonha. Então os 3 espinhos os reuniram no lugar em que em hebraico é chamado de Armagedon. O significado da palavra Armagedon é montanha do Megido, que fica na região de Israel. E o lugar, nesse lugar que acontecerá a batalha final entre Jesus e Satanás. A Bíblia conta que a boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta sairão 3 espíritos imundos, semelhantes às rãs. Estes são os demônios que farão que todos os governantes da terra reúnem os seus exércitos para enfrentar os judeus em Jerusalém. Essa guerra terá o propósito de destruir o povo judeu e assim impedir a volta de Cristo. E este momento final da grande tribulação, na qual a Bíblia diz que se os dias não fossem abreviados, o povo de Deus não suportaria. E este momento em que Cristo aparecerá como ladrão à noite para livrar o seu povo e destruir o anticristo. Como o sopro de sua boca. Uma coisa interessante nessa taça da ira de Deus é que ela lembra uma passagem do Antigo Testamento e nos capítulos 4 e 5 do livro de Juízes. De acordo com a Bíblia, o povo de Israel estava em grande sofrimento, sendo oprimido pelo rei Jabim. Os israelitas não podiam fazer absolutamente nada, e nada se esconderam de medo, pois o poder daquele exército era desvadador. Então Deus, através de Débora, para avisar que entregaria os inimigos nas mãos do povo de Israel. E essa batalha também foi travada em Megido, o meu lugar de derramamento da sexta taça. O inimigo também foi derrotado pelo próprio Senhor, assim como acontecerá quando Cristo derrotar o anticristo. Como o sopro de sua boca. A sétima taça. A última taça é a descrição detalhada de cena da maior terror da história da humanidade.
também conhecido como juízo final. Veja como que a Bíblia diz: o sétimo anjo derramou a sua taça no ar, e do santuário saiu uma forte voz que vinha do trono, dizendo: está feito. Houve então relâmpagos, vozes, trovões e um forte terremoto. Nunca havia ocorrido um terremoto tão forte como esse desde que o homem existe sobre a terra. A grande cidade foi fracionada em 3 partes. As cidades das nações se desmoronaram. Apocalipse capítulo 16, versículo 17. Deus lembrou de si da grande Babilônia e lhe deu o cálice do vinho do furor da sua ira, e todas as ilhas fugiram. As montanhas desapareceram, caíram sobre os homens vindas do céu, enorme pedra de granizo de cerca de 35 quilos cada. Eles blasfemaram contra Deus por causa do granizo, pois a praga foram terrível. João ouviu uma voz saindo do santuário dizendo: está feito. E esta era a voz do próprio Deus, anunciando que chegou o momento em que a sua ira sobre a terra iria terminar. E o mundo então recebe a taça com o vinho do furor de Deus, mencionado em Apocalipse capítulo 14. E em seguida a grande Babilônia despedaça. O império do anticristo é destruído, e as cidades e nações são arruinadas. Todas as ilhas se deslocam, e as montanhas desaparecem, e as pedras enormes caem do céu. E em cima daqueles que não se viram ao Senhor. Tudo isso representa o terror do dia do juízo de Deus para os pecadores. Por isso, meu querido irmão e minha irmã, vamos aproveitar a oportunidade que Deus está nos dando para nos arrependermos de nossos pecados e recebermos Jesus Cristo como o nosso único Senhor e Salvador. E só assim nós estaremos livres do juízo e da condenação eterna.